Abra sua Bíblia comigo então no Salmo de número 125. Salmo de número 125 então diz assim a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Querido Deus, bendizemos o teu nome uma vez mais, e agora, depois de lida a tua palavra, clamamos ao Senhor por misericórdia, por graça, pela ação do teu Santo Espírito na nossa mente e coração, iluminando-nos, para a compreensão, a boa compreensão da tua palavra, como também encorajamento para tomarmos posse dela, para praticar essa santa e bendita palavra, e assim a tua glória seja vista e as nossas vidas sejam edificadas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este é o 6º salmo, o 6º cântico dos degraus, das subidas, cântico das romagens, aqueles cânticos que o povo de Deus, como temos visto, cantava ao longo da caminhada para Jerusalém, especialmente nos dias das principais festas do povo, em que este povo então era convocado a comparecer diante de Deus, no templo, na cidade santa, para buscar ao Senhor, alegrar-se no Senhor, bendizer o Senhor. Era uma das formas que Deus deu ao povo para educar o povo, ensinar o povo os caminhos de Deus, a honrar a Deus, conhecer a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus. Deus então deu essas festas, e este povo então era convocado 2 a 3 meses, Páscoa, festa dos tabernáculos, enfim, e o povo caminhava resoluto na direção de Jerusalém. Este salmo então, ele também não é revelado para nós, não é mostrado, não é dito para nós quem é o seu compositor, mas alguns dos estudiosos, eles colocam este salmo como tendo sido escrito logo após a libertação do cativeiro babilônico. Eles entendem isso, que ali nos tempos de Neemias, provavelmente este salmo tenha sido escrito, composto. E ele afirma então que os filhos de Deus, que o povo de Deus, que Israel, eles estariam a salvos para sempre. Aqueles peregrinos que, confiantes, se entregassem ao Senhor. Nós podemos imaginar, será, os israelitas entoando este canto enquanto eles caminhavam pelos montes e pelas estradas e por esses caminhos difíceis rumo a Jerusalém. Nós conseguimos imaginar uma romaria como esta, o povo de Deus caminhando até Jerusalém, e à medida que iam chegando, se aproximando da cidade, mais e mais do povo cantando, adorando, louvando, testemunhando do Senhor enquanto caminhavam, enquanto seguiam. E aqueles não crentes, aqueles que não conheciam a Deus, observando isso, vendo o povo de Deus, louvando, entoando, cantando, glorificando o nome do nosso Deus. Que lindo, que belo testemunho de vida desse povo nesse caminho. Nos versos 1 e 2 deste salmo que acabamos de ler, nós temos uma declaração de confiança inabalável e eterna daqueles que são o povo da aliança, o povo exclusivo de Deus, o povo que pertence a Deus, o povo que Deus chamou para si, dentre tantas e tantas e tantas outras nações, maiores, melhores, mais habilidosas, mais ricas. Deus chama Israel, Deus traz para si. Temos aqui então nesses 2 primeiros versos essa declaração de confiança, de certeza inabalável da presença de Deus. Mas no verso 3, apesar das provas e até mesmo da disciplina
ira do Senhor sobre aqueles a quem ama, é evidente o cuidado e o propósito do Senhor, quando permite que os ímpios prevaleçam sobre o seu povo. A promessa de libertação e de santidade para todos eles, mesmo dentro das provações, dos sofrimentos, das dificuldades que Deus permite que este povo sofra. No verso 4, o salmista então se prostra diante de Deus e clama pela bondade do Senhor sobre eles. Faze o bem, Senhor. Esta é a oração do salmista. E ele conclui então este pequeno salmo com uma nota de severa advertência àqueles que se desviam do caminho, junto com os demais caminhos, portanto, com os demais iníquos, gentios, malfeitores, que não conhecem a Deus, que se rebelam contra Deus, que andam contra Deus. Há uma nota severa de advertência e de juízo do próprio Deus contra estes. E por fim, ele clama por paz para a sua nação, paz para Israel, paz para o povo da aliança, paz para o povo de Deus. Assim ele começa então, no primeiro verso aqui do Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aqui diz-nos firmes para sempre. Isso quer dizer eternamente firmes, inabaláveis, estão aqueles que confiam no Senhor. Os que depositam a sua fé em Cristo, no Senhor, no Deus sobre todas as coisas. Isso, irmãos e irmãs, é algo natural, poderíamos dizer assim. É claro que não tem nada na natureza humana, mas é uma consequência de ser de fato um cristão. Um exemplo comum, simples. Algo que é inerente a todo crente, a todo cristão, a todo filho de Deus. Confiar no Senhor, no Deus da sua salvação. Eles confiam no Senhor. Diz-nos aqui o cântico: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Apenas os que confiam, não todos. Os que confiam. É o que se espera de um cristão, de um filho de Deus, que confie no seu Senhor. É o que se deve ver na vida do povo de Deus. Gente confiante, gente firme, gente inabalável no Senhor. Aqui nos lembramos de Elias. Lembram-se de Elias? Naquele evento no Monte Carmelo? Conseguimos imaginar Elias no monte, sozinho, e todo aquele evento que se segue. Ali está o sacrifício, ele monta tudo aquilo. E aí do outro lado, os 400 profetas de Baal, desafiando o Senhor. E Elias desafiando Baal e os seus profetas. 1 contra 400. E Elias lá, em pé, firme, inabalável. Conseguimos imaginar. E aquele povo clamando por Baal. E Elias, até sendo irônico, não é mesmo? Clame mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo. Talvez Baal tenha feito uma viagem muito longa. Gritem mais alto. Elias zombando deles. Mas Elias em pé, confiante. Tragam água. Molhou a madeira, molhou tudo. Fez até um laguinho em volta de tanta água que foi jogada naquela madeira. Que confiança de Elias em Deus, de que de fato iria fazer o que havia prometido.
Que confiança deste homem! Que intimidade com Deus! Que conhecimento de Deus! Que relacionamento com Deus! Que confiança em Deus! Que certeza esse homem tinha do poder, da graça, da força, da presença, da ação de Deus. Um Deus que vê, um Deus que olha, um Deus que atende, um Deus que vem na direção do seu servo, que vem acudir o seu servo. Que confiança desse homem! Deus mesmo plantou, pois, em Elias. E ele clama então ao Senhor. E vem fogo do céu e consome tudo aquilo, todo aquele sacrifício. Os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, inabaláveis. Não há terremoto que destrua. Não há uma gripezinha qualquer, não há uma ofensazinha qualquer, como não há escárnio qualquer, como não há sofrimento qualquer que abale a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, que anda conosco, que caminha conosco, que peregrina conosco, que está em nós, que habita em nós. Esse é o Senhor. Esse é o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. É o Deus forte. É o Deus poderoso na batalha. Firme para sempre. Esse verbo aqui, ele significa essa confiança, portanto, uma segurança contínua e não esporádica. Não é de vez em quando. É certo que possivelmente veio à sua mente agora: mas Elias, não é? Demonstrou toda aquela confiança, toda aquela certeza, mas dali a pouco tempo saiu correndo, fugido, por medo de uma mulher, Jezabel. Lembra-se? Mas aí não é problema de Deus, não é falta de Deus, de ação de Deus, não é? Infelizmente fraquejamos. Infelizmente Elias era homem como nós. Infelizmente os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, infelizmente falhamos. Infelizmente. Mas o nosso Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o vencedor, Ele cuida da gente, como cuidou de Elias. Como cuidou de Elias no monte, como cuidou de Elias na caverna. Portanto, uma confiança ousada, ou seja, é aquela que se entrega sem reservas, sem medo. Olha o que nos diz aqui o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois você lê em casa o restante. Esse é o nosso Deus. Mas ele segue dizendo, o salmista, e o povo segue cantando: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele enfatiza o para sempre, o eternamente, o em todo tempo, o agora e o depois. Da mesma maneira que Jerusalém está situada, firme e segura,
entre montes que a rodeiam, assim nós, o povo de Deus, estamos guardados por Ele mesmo. As cidades, queridos, sabemos, principalmente na antiguidade, eram construídas sobre montanhas. Portanto, elas eram mais seguras, menos suscetíveis aos ataques externos, pois poderiam ser facilmente avistados, mesmo estando muito longe, o exército contrário, o exército inimigo. Como também ficaria muito difícil, dificultaria muito mais uma aproximação rápida do exército inimigo, pois caminhar entre as montanhas, entre desfiladeiros, é muito mais difícil. É difícil caminhar com segurança, não é mesmo? Não é uma tarefa fácil. Por isso as cidades eram construídas nas montanhas, e Jerusalém com montanhas ao redor. A própria cidade de Roma foi estabelecida em uma das 7 colinas. Depois procure. Lá você vai saber quais são as 7 colinas que estão próximas ali de Roma. Então, da mesma maneira que Jerusalém está situada firme e segura entre os montes que a rodeiam, assim nós, o povo de Deus, estamos guardados pelo Senhor, por Ele mesmo. E não apenas temporariamente, como já havia dito o salmista aqui no primeiro verso, ele repete no segundo. Não temporariamente, não por algum tempo, nem mesmo pontualmente, por conta de algum caso, de alguma situação difícil, específica, mas agora e para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Não é de vez em quando. Uma vez mais, queridos, nós vemos a preocupação do salmista na composição da letra, enfatizar que durante toda a caminhada, o Senhor preserva e cuida de todos os que nele confiam. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por isso que nós não somos consumidos. Não só por conta do nosso pecado, que é o que de fato nos leva à morte, mas poderíamos aplicar este verso na nossa vida, dia a dia. Isaías 12:2 nos diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. O salmista, no Salmo 9, verso 10, diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Precisa conhecer, precisa relacionar-se, precisa ter intimidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ainda o salmista diz no Salmo 20, verso 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse verso não nos diz, não nos ensina para nós não confiarmos no outro, como alguém pode pensar. Eu não confio em homem nenhum. A Bíblia diz lá: maldito homem que confia no homem. Não confio em homem nenhum. Já fui passado para trás, então agora fico. Não é isso que está dizendo aqui. Maldito homem que confia em si, nas suas forças, no seu braço, no seu poder, na sua autossuficiência. Aqueles que confiam nas armas, nos muros, nas fortalezas. Aqueles que confiam em si mesmo, na sua esperteza, na sua inteligência, nas suas estratégias, ou em qualquer outro recurso. Não. Nós somos aqueles que confiamos no Senhor.
no nosso Deus, no Deus da aliança, no Deus que empenhou a sua palavra para cumprir, no Deus que entregou o seu Filho por amor, fez uma aliança conosco, uma aliança com o seu povo, inquebrável. Porque somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos fez e nos escolheu desde os tempos eternos, e com amor eterno nos amou. O Salmo de número 100, verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. É Deus, é poderoso, é soberano, é imutável, é onipresente, é onisciente, é onipotente. É Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós pertencemos a Ele, e Ele cuida de nós. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mas temos o verso 3. E aí, quando chegamos no verso 3, podemos ficar espantados. Pois em 2 versos o salmista afirma: os que confiam no Senhor não se abalam. Deus cuida. Deus protege agora e para todo sempre. Mas temos o verso 3. Como sair dessa? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Será que nós conseguimos ver graça aqui? Será que nós conseguimos ver aqui bênção de Deus? O cetro dos ímpios. O poder dos inimigos sendo vindo contra nós. Mas é interessante que de fato a graça está aqui. Diz assim: o cetro dos inimigos não permanecerá sobre a sorte dos justos. Sofreremos, teremos aflições, seremos atingidos, o mal encontra o nosso endereço, chega na nossa carne. Sim, nós somos prova disso, tranquilamente. E é interessante, irmãos e irmãs, que isso não está em contradição com o que foi dito no verso 2. O salmista afirma que a mão do Senhor estaria estendida por todos os lados para defender o seu povo, a sua igreja. Mas nesse verso, nós somos advertidos de que a proteção de Deus não impede que de vez em quando sejamos exercitados pela cruz, pelas aflições. Portanto, nós os cristãos não devemos esperar sempre uma vida amena e fácil neste mundo, mas que é suficiente o não sermos abandonados por Deus quando necessitados do seu auxílio. Ele permite o sofrimento, Ele permite as aflições, Ele permite derrota aqui e acolá para o seu povo. Deus permite. Mas Deus está no controle. Deus está comandando todas as coisas. Deus não está dormindo, nem cochilando. Deus em modo e nunca está desatento, desinteressado. Mesmo quando entristecemos a Deus, a Bíblia vai dizer: não entristeça o Espírito Santo, não é? Imaginemos se cada vez, se Deus agisse como nós agimos, por vezes, com os nossos queridos. Alguém me disse algo, alguém fez algo, alguém me ignorou, alguém fez alguma coisa contra mim, eu não fiz nada, simplesmente foi gratuito este ou aquele fato contra mim, que um irmão ou alguém veio me fazer, então agora eu viro a cara para ele, eu não quero ouvi-lo, eu não quero vê-lo, eu não quero conversar com ele, eu não quero relação com ele, ele não merece a minha atenção, o meu amor, a minha amizade, eu não quero saber dele. Imaginemos se Deus fosse assim. Cada vez que nós entristecemos a Deus, Ele vira os olhos de nós,
Ele tira os olhos de nós, Ele tira a sua mão de nós, Ele não quer mais saber de nós, Ele nos abandona, Ele nos larga. Ele não faz isso. Ele não faz isso por causa de Cristo. Ele continua nos olhando através de Cristo. Isso não é... Já sabe o que eu vou dizer, né? Isso não é uma aprovação, portanto agora, uma liberdade. Então vamos fazer, entristecer a Deus toda hora, porque Deus está olhando para nós de qualquer maneira. Sabemos que não é isso. Então, já que temos graça, vamos pecar à vontade. Aí o apóstolo Paulo responde lá aos romanos: de jeito nenhum. De maneira alguma. Pelo contrário, procure viver cada vez mais próximo de Deus, buscando a Deus, amando a Deus, louvando a Deus, santificando-se diante de Deus. Isso de maneira prática, no convívio com os nossos irmãos, na alegria de vivermos o Evangelho e brilharmos com a nossa luz para esse mundo que precisa conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles só vão conhecer através de nós. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o Evangelho vivo de Deus. Nós somos cartas vivas, diz Paulo aos Coríntios. O mundo vai ler o Evangelho nas nossas vidas. É assim que acontece, é assim que é. Nós não fomos chamados para vivermos em berço esplêndido, esperando e esperando. Não, nós somos chamados para vivermos o Evangelho da salvação. Então nós somos advertidos que mesmo os cuidados e a proteção de Deus não impede que de vez em quando sejamos exercitados, passemos pelas aflições, pelas tristezas, pelas dificuldades, pelo sofrimento. Mas por que então Deus permite o sofrimento? Se somos os seus filhos e Ele é o nosso poderoso e amoroso Deus e Pai, por que é que Deus permite? E uma das respostas está aqui exatamente nesse texto que acabamos de ler. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Para que o justo, para que os filhos de Deus, para que os cristãos sejam levados a odiar o pecado. Por que sofremos? É por causa do pecado. Por vezes o pecado pessoal, mas certamente por causa do pecado original. O sofrimento está presente, a doença, a morte está presente por causa do pecado. Mas agora somos cristãos, para não nos acostumarmos com o pecado, para não nos acostumarmos com as nossas transgressões, para não nos deliciarmos ainda mais nos nossos pecados, nos nossos prazeres, os prazeres da carne. É por isso que vem o sofrimento. É por isso que Deus permite a aflição. Para que a justa retribuição de Deus possa ser vista. Deus permite o sofrimento nos seus filhos, para que nós possamos compreender, entender de que de Deus não se zomba, de que nós não podemos fazer, desculpa a expressão, Deus de gato e sapato, de que nós não podemos fazer Deus e usar a Deus da maneira como bem entendemos. Deus pesa a mão quando Ele acha que deve fazer. Ele faz com amor, Ele disciplina com amor, mas Ele permite o sofrimento. Ele nos cuida diante do sofrimento, mas Ele permite a aflição. Ele retribui. Nós precisamos aprender. Por que mais ainda Deus permite o sofrimento para nós, os seus filhos? Para que outros temam e as más obras de suas mãos sejam deixadas. O ímpio vai ter que reconhecer, nem que seja no último dia. Ele vai reconhecer. Como é que é esse Deus? Esse Deus que eles dizem é amor, é poder, é graça.
Ele aflige os seus próprios filhos. O ímpio tem que chegar a pensar: imagine como vai ser comigo. Imagine como será comigo. Ele tem que ser levado a pensar isso. Portanto, nós podemos testemunhar do Senhor quando nós estivermos passando por dificuldades. E o ímpio vier com todas as garras contra nós e nos ofender e ofender ao nosso Deus. Nós temos que ter força, fé, graça de Deus, poder, confiança no Senhor e dizer para Ele: se Deus está me permitindo sofrer desta maneira, nem queira imaginar o que você vai sofrer se você não se dobrar aos pés do Senhor. Imponha medo nele mesmo. O inferno está aí, de boca aberta, aguardando. É sério, gente. Não é brincadeira. Leia o Salmo 73. O começo do Salmo, o salmista parece-nos indignado. Por que os ímpios prosperam? Por que eles vão de bem a melhor e nós de mal a pior? Depois do decorrer do Salmo você vai ver, o salmista compreende. Mas ele começa perguntando: por que os ímpios prosperam? Por que eles fazem o que querem e estão bem? Eles têm saúde, eles têm bom emprego, eles têm dinheiro, eles estão aí vivendo a vida, maravilha, e eu estou aqui penando, sofrendo. Aí esse mesmo ímpio vem e confronta-nos. E o que dizemos? Pois é. É como Deus quer. Estou aí, esperando em Deus. Sim, estamos esperando. Mas presta muita atenção de como está a sua vida. A minha vida está assim porque Deus está me cuidando. Deus está me disciplinando. Deus está demonstrando o seu amor. Deus está dirigindo todas as coisas. Cuidado, você. Para que os outros temam. Diz mais: por que é que nós sofremos? Por que que Deus permite? Por que que Deus impõe sofrimentos a nós? Para que as consolações dos justos sejam abundantes. Será que nós já vimos alguém que não sofre ser consolado? Ser consolado do quê, se não sofre? 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, nos diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Não é lindo isso? Não é poderoso isso? Não é gratificante isso? Os sofrimentos de Cristo vêm em nosso favor. Em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quanto mais sofremos, mais seremos consolados, mais seremos atendidos. O consolo de Deus aos cristãos vai até ao limite dos seus sofrimentos por Cristo. Quanto mais os cristãos perseveram no sofrimento justo, maior seria o consolo e a recompensa que eles receberiam, ou que eles receberão, ou que nós receberemos. 1 Pedro, vamos ver lá? Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versos 12 ao 14. 1 Pedro 4, 12 ao 14. Olha a palavra do apóstolo, inspirado. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, é por isso que dizemos um sofrimento justo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Que grande bênção! Que grande bênção! O nosso Deus é maravilhoso. Olha, 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 7 ao 11. 2 Coríntios 4, de 7 a 11, nos dizem assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tudo é por Cristo. Seja vida ou seja morte, tudo é por Cristo. Seja saúde ou doença, tudo é por Cristo. Ainda mais, Deus provará o seu povo para testar a fidelidade dele. Porque sofremos. Porque somos provados para testar a nossa fidelidade. Mas o teste, queridos, jamais será mais que o suficiente e nunca mais do que poderemos suportar. Porque juntamente com o teste, com a prova, Deus vai nos dar forças. Podemos lembrar de alguns exemplos? Jó. Lembramos da vida de Jó? Lembramos da vida de José? José do Egito? Por tudo que ele passou até chegar a ser o segundo de Faraó? Prisões, a começar pelos seus irmãos que o jogaram num poço, num buraco, vendido como um escravo. Aí chega no Egito, começa a crescer lá, chega numa boa posição, mas o que acontece com ele? Provado novamente. A mulher de Potifar se engraçou para o lado dele, e ele, um jovem, permaneceu firme, foi para a cadeia, injustamente, não é? Quanto não padeceu, quanto não sofreu. Davi, podemos lembrar da vida dele. Será que lembramos alguma coisa da vida de Daniel? Talvez o mais conhecido dos eventos na vida dele, jogado na cova com leões, famintos. E claro, obviamente, o nosso amado Cristo. Quando o escritor aos Hebreus diz assim, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós pensamos no sofrimento? O nosso foco está nas aflições? O nosso foco está na nossa questão pessoal, particular? O foco está em nós? O foco está em Deus? O foco está na graça, na alegria? O foco está na vida eterna? Onde está o nosso foco? Em Cristo ou em nós? Depende de onde está o nosso foco. Onde está a nossa prioridade. Pois sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece é para o nosso bem. Há uma outra tradução que alguém colocou mais ou menos desta maneira: sabemos que Deus faz com que todas as coisas, não apenas que todas as coisas cooperam, mas Deus faz todas as coisas. Deus dirige tudo. A providência de Deus dirige cada acontecimento da nossa vida, mesmo o sofrimento, a provação e tudo mais, para trazer tanto benefícios passageiros como eternos. Olha o que nos diz Deuteronômio 8, 15 e 16, falando a respeito do povo de Deus, quando foi tirado por Deus do Egito. Diz assim: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras,
de escorpiões e de secura, em que não havia água. Ele te conduziu lá. Ele te mandou para lá. E te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com um maná, que teus pais não conheciam. Para quê? O final do texto nos diz assim: para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. É assim que Deus faz. Eu não sei por que caminhos Deus te conduzirá. Já viram essa frase em algum lugar? Eu não sei por quais caminhos Deus vai nos levar. Mas nós saberemos, devemos saber que estaremos seguros. Eu não sei quem disse isso. Não me lembro se é o versículo transliterado, mas eu só sei que tem essa palavra. E eu acho que é verdade. Não sabemos por quais caminhos Deus vai nos levar. Mas se Ele vai nos levar. Josué disse algo parecido. As pessoas estavam querendo saber onde que era. Josué não sabia. Onde é que é a terra prometida? Para que lado que é? Onde é que é? Mas eu não sei. Mas Deus é comigo. E não interessa onde é. Não interessa para onde eu vou. Vou com Cristo. Estamos com Cristo. Ele é a nossa direção. Ele é o lugar. É Cristo o nosso lugar. Não é aqui nem acolá. É Cristo. Por isso Deus permite sofrimento, para que nós entendamos. Tudo isso é para nos conduzir a Cristo, olharmos para Cristo. Verso 4 do Salmo 125. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Deus socorre o seu povo, como já vimos no verso 2. No verso 3, ele permite, até mesmo provoca a disciplina no seu povo, para que este deixe o pecado. Aqui o salmista exorta o seu povo à oração. E essa exortação do salmista vai na direção de que os filhos de Deus são sim guardados pelo Pai, devem, portanto, com todas as forças, confiar nos cuidados e provisões do Senhor. Então surge uma outra pergunta. A primeira era: por que sofremos? A segunda é: por que orar? Por que orar? Se somos de Deus, Ele não dorme, nem sequer cochila. Se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por que orar? Por que pedir que Deus nos faça o bem, se Deus é o próprio bem, e Ele nos chama para si, Ele está em nós? Para que orarmos para o Senhor fazer o bem sobre nós? Em nós, para nós. Aqui eu volto a repetir. Nós devemos aprender que não podemos ficar sentados em berço esplêndido de braços cruzados esperando o favor de Deus. Mas nós devemos recorrer a Ele, buscando-o em ardente oração, pois Ele mesmo nos exorta a esperarmos na Sua palavra. Se nós não orarmos, se nós não pedirmos o bem, nós estamos desobedecendo. Amós 5:4. Assim diz o Senhor à nação de Israel, ao seu povo, palavra do profeta, palavra de Deus: busquem-me e terão vida. É imperativo, não é opção. Querem o bem? Queremos vida? Busquemos a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Os bons e os retos de coração são quem? Os escolhidos de Deus. Os que foram resgatados, regenerados, transformados. O que Deus trouxe para si, aquele pecador, morto nos seus delitos e pecados, e transformou e regenerou. Somente os que conhecem e confiam no Senhor é que buscarão ao Senhor de fato.
Portanto, uma vez mais, nós repetimos: se nós não buscamos a Deus, se nós não oramos ao Senhor, é um sinal de que não confiamos nele, de que não somos dele. É uma consequência de um cristão confiar no Senhor, e por confiar no Senhor, orar ao Senhor, relacionar-se com o Senhor, entregar-se ao Senhor. Então nós precisamos, como cristãos, fazer essa avaliação da nossa vida prática, da nossa vida de oração. A Bíblia vai dizer para nós que nós não temos que ter vontade de orar em primeiro lugar. Temos obrigação de orar, sem vontade. Como nós temos obrigação de amar o amigo, o irmão e o inimigo, sem vontade. É ordem. Não tem a ver primeiramente com sentimento, não é isso? É muito melhor e mais fácil amar com sentimento. Mas se o sentimento é negativo, é de ira contra um irmão, contra um amigo, contra um parente, contra um inimigo, a Bíblia diz: amai até os vossos inimigos. Então, dá um jeito, obedeça, obedeçamos. Então somente eles, esses que foram chamados, esses que são os escolhidos, esses que são os bons e os retos, que foram feitos bons e retos, somente eles é que já receberam o bem maior de Deus, Jesus Cristo, com seu amor e poder incomparáveis. Por que orar? Porque Deus é o nosso maior prazer e alegria. Por isso devemos pedir ao Senhor: faz o bem. Faz o bem a nós, que somos teus. Faz, Senhor. Concluindo, verso 5: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqui está a advertência. A advertência primeira para os crentes, para o povo de Deus. Não é isso que diz aqui? Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. É o terrível e verdadeiro juízo final de Deus, pela própria culpa deles, pois eles mesmos se desviam por caminhos tortuosos. Escolhem por conta própria a porta larga e o caminho espaçoso. Optam conscientemente pelas trevas em detrimento da luz. Deus mesmo os levará. Não haverá escape. Pois eles serão comparados com os que praticam a maldade, a iniquidade. Serão comparados aos ímpios, aos iníquos, aos que não amam a Deus, se rebelam contra Deus, não querem nada com Deus. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Por fim, então, o cântico, o salmista declara: paz sobre Israel. Quem é Israel? Quem é Israel? É o povo escolhido de Deus. É com ele que ele fez uma aliança na eternidade passada. E ela vai sendo vivida, constituída, construída até a eternidade futura. Aliança de Deus com o homem. Aliança de Deus com o seu povo. Isto é Israel. São todos aqueles que ouvem o chamado de Deus, tal qual a ovelha ouve e atende à voz do seu pastor. Israel. São todos aqueles que verdadeiramente foram circuncidados no coração e não apenas fisicamente.
São todos aqueles adoradores fiéis que João fala no capítulo 3 de seu livro. Israel, a igreja de Jesus Cristo. São aqueles que o próprio Jesus disse que os enxertaria na oliveira verdadeira. São todos aqueles que fazem parte da igreja invisível e com alegria buscam andar com Cristo e os demais irmãos nesta terra. Israel é todo aquele que confia no Senhor e como um monte Sião não se abala, e esta confiança está firme para sempre. Estes são aqueles que têm paz, a paz que excede todo entendimento e que somente Deus em sua infinita bondade e poder pode conceder, por meio de Cristo, que é a nossa paz. Paz é ter comunhão com Deus. Paz é ter consciência limpa diante de Deus por causa dos méritos e sacrifício digno de Cristo na cruz. Paz é ter um coração satisfeito e firmado no Senhor, porque o próprio Cristo é quem faz a paz. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2, a partir do 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, aos judeus e aos gentios, portanto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Para encerrar, algumas aplicações rápidas e práticas. Essa paz não é a ausência de problemas, dificuldades e sofrimentos. Nem mesmo aquela sensação de estarmos vivendo numa praia, tomando água de coco. Não é dessa paz que fala a palavra. Essa paz com Deus. Muito menos aquele escapismo que usamos para dizer que tudo está bem. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que falamos aqui, queridos, é da paz que nos foi dada por causa da vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, que nos trouxe reconciliação com o Pai. Não há mais separação, não há mais inimizade, não somos mais inimigos de Deus. Agora possuímos um Pai e estamos em comunhão com Ele, e nada mais importa do que isso. Isso é ter paz com Deus. Significa algo muito além de termos uma vida tranquila. É vivermos em qualquer circunstância e estarmos em paz com o Senhor. É possuirmos o entendimento que a nossa vida de fato passará por provações, e mesmo assim termos confiança de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cuida de todas as nossas necessidades. Romanos 5, de 10 a 11 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós sempre seremos guiados pela paz em nosso coração. A Bíblia nos garante isso.
As Escrituras nos ensinam que Ele é o árbitro em nossos corações. O Deus da paz, Ele tem comunhão conosco. A nossa vida, a nossa peregrinação, a nossa jornada muitas vezes será cheia de espinhos, de caminhos estreitos, difíceis. Contudo, no meio de tudo isso, encontraremos a paz. Pois nós fomos reconciliados e nós glorificamos ao Senhor. Nós não merecíamos graça alguma, mas Jesus Cristo se fez pecado para que fôssemos participantes da sua glória, da glória de Deus. Portanto, Deus, enquanto Ele nos permite viver nesse mundo, meditemos na comunhão que temos com Deus hoje, agora. Desfrutemos disso. Que o nosso coração se alegre por podermos nos aproximar do trono de Deus com firme confiança e saber que somos os seus filhos. Quero encerrar com Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que o Deus da paz nos abençoe em Cristo Jesus.